Eu era filho de crente, mas eu nunca tinha conhecido ao Senhor Jesus, nunca tinha tido aquela experiência. Quando chega a adolescência, eu comecei a olhar para a igreja com um olhar negativo. Eu olhava para a igreja e começava a julgar as pessoas, chamava todo mundo de falso e paneleiro e etc, etc, etc. E eu resolvi ir para o mundo. E aí eu tive as piores experiências da minha vida no mundo, né? Eu comecei a frequentar pagode, eu comecei a conhecer o que era bebida alcoólica e nesse processo todo eu desenvolvi uma doença, uma enfermidade. Eu comecei a dar convulsão na minha adolescência. E esse processo de convulsão foi um processo muito doloroso, porque as pessoas, os jovens, os adolescentes que estavam à minha volta, eles tinham preconceito, né? Não lidavam bem com aquilo. E eu, por outro lado, eu tinha vergonha. Vergonha de tudo aquilo que eu enfrentava, do que eu passava. Aí fui para neurologista, tive que tomar Gadernal de 100. Caramba. Um negócio pesado mesmo, para controlar. De 100 é muito forte? É forte Eu não entendo demais. muito isso, não. É forte. É brabo. De senha. Derruba. Derruba. Derruba, Sossega leão, né, pastor? Sossega leão. Aí comecei a tomar um remédio muito forte. E aí eu voltei a olhar para a igreja com um outro olhar, né? Eu comecei a olhar para a igreja como um olhar de solução. Eu não tinha tido ainda um encontro real, verdadeiro com Cristo, mas eu me convenci que ao estar no mundo, eu só desenvolvi coisas ruins. O neurologista falou que o que desencadeou o processo convulsivo foi justamente o fato de eu ter começado a beber bebida alcoólica. E ele falou algo para mim: você nunca poderia ter bebido nenhum tipo de bebida alcoólica, porque isso desencadeou essa enfermidade. E aí eu fui para a igreja, comecei a frequentar, mas eu frequentava daquele jeito, né? Sábado eu estava no pagode. Eita. E domingo eu estava no coral da igreja. Eita. Caramba. Sem nenhum remorso, sem nenhum... Sem nenhum remorso, nada. Tô aqui no pagode tomando Tô no pagode. Tava bebendo ainda. E domingo participava lá do coral, dos jovens, Glória a aquela Deus. coisa toda. Aí alguém me viu No pagode. no pagode E e falou com o pastor. X9, né? X9O. Mas hoje, se eu conhecer, eu não sei quem é a pessoa até hoje, mas se eu hoje tivesse a oportunidade de ter um contato com essa pessoa, dava um abraço nela. Não abençoa mesmo. Mas naquela época não rolaria abraço, não. Naquela época eu fiquei revoltado, porque Imagina. o pastor me chamou e me confrontou. E tem pessoas que têm problema com confrontos, né? Porque a gente aprende que problemas são resolvidos quando eles são confrontados. E tem pessoas que sustentam problemas na vida por muitos e muitos anos porque não aceitam os confrontos. É no confronto que há o crescimento, é no confronto que você se reposiciona diante de alguma situação. E o pastor falou algo para mim que marcou muito a minha vida. Ele falou: Alessandro, não dá para você estar no domingo aqui cantando e você estar no sábado no pagode. E aí ele falou assim: você é aquilo que você faz. E é uma verdade. Nós somos aquilo que nós repetidamente fazemos. Por exemplo, quando você vai lá para Jó, no capítulo 1, no versículo 5, você vai ver que Jó oferecia sacrifício de holocaustos a Deus pelo número de cada filhos. E aí o texto ele termina dizendo: como Jó estava acostumado a fazer. Ou seja, Jó não era um ofertante porque ele ofertou uma vez. Ele era um ofertante porque ele fazia aquilo de forma contínua. Ninguém é chamado de estudioso porque estudou uma vez. Você é chamado de estudioso porque você tem uma vida, uma prática de vida que te leva ao estudo. A mesma coisa quando os cristãos pela primeira vez foram chamados, quando os seguidores de Cristo pela primeira vez foram chamados cristãos em Antioquia. Por que eles foram chamados? Pelo estilo de vida,
pela prática de vida deles. A minha prática de vida não era uma prática de vida de um cristão, porque sábado eu estava fazendo uma coisa e no domingo eu estava fazendo outra coisa. Então, era contraditório. Aí o pastor me colocou no banco, aí eu fiquei ali no banco. Aí eu falei com o pastor, pastor, eu tenho alguns compromissos e em um mês eu largo tudo. Do mundo, no caso? Na verdade, eu tinha compromissos no pagode. Mas era músico, pastor? Hã? Era músico, eu tocava? Sim, tocava, participava, essa coisa toda. Aí eu rompi, e rompi mesmo, de fato, de verdade. E quando eu rompi com essa vida, com essa prática, aí eu consegui experimentar a libertação de fato. A libertação tanto no meu corpo físico, da enfermidade, da doença, como também a libertação na minha alma, nas minhas emoções, que era o que eu precisava. E conheci a Cristo de fato, de verdade. Aconteceu um fato nesse período, eu estava num pagode, eu já tinha conversado com um pastor, e eu estava num sábado, num pagode, e eu tinha acabado de chegar, meia-noite mais ou menos. Aí eu ouvi uma voz falar comigo. O que você está fazendo aí? Aquilo ali eu falei, isso é minha cabeça, eu devo estar meio... a voz da minha consciência e etc. Mas aquela parada daquela voz começou a ficar mais forte e começou a falar, o que você está fazendo aí? Eu virei com os garotos assim, eu falei, estou indo embora. E fui embora para casa, fui andando. Quando eu cheguei perto da minha casa, eu olhei para o alto do prédio, eu vi a minha mãe na janela. Isso por volta de 1h e pouca da manhã. A mesma voz falou ao meu coração. Ela estava orando por você. Amém. Aquilo ali me quebrou. Eu entrei no elevador, fui para o meu quarto e eu fiz uma oração. E eu falei, eu sei que eu dei um prazo para o pastor de 1 mês, mas não dá mais para mim. Eu sou de Cristo. Amém.